Olá a todos, bem-vindos a meu podcast I Am Kaylee Marques. Hoje temos um convidado muito especial, Rui Bala, o fundador de La Fábrica de Estúdio Podcast em Barcelona. Vamos descobrir como ele começou esta grande empresa e vamos falar de marcas como McDonald's, Adidas, que está de olho nisso. Ele vai nos explicar um pouquinho de tudo. Fica aí, volvemos em menos de 10 segundos. Rui, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por você ter aceitado de estar aqui. É um prazer. Hein? Prazer todo meu. Hoje eu estou do lado das câmeras, né? Eu estou do lado de dentro. Sempre estou acostumado a estar do lado de fora, agora estou do lado de dentro. Experiência. E esse mundo de podcast, eu tenho que te contar uma história. Conta. Você sabe como é que eu te encontrei? Tinha muito tempo que eu queria estar no podcast, que eu queria fazer o meu podcast e eu queria fazer em casa, só que aquela coisa em casa não fica legal, né? Não fica um estúdio assim como a gente tem aqui, que é super profissional com todas as máquinas. E eu buscando no Google, eu te encontrei. Oh. Então, assim, eu tô super feliz realmente de você estar aqui, não só por você fazer parte do meu podcast, mas também de você fazer parte dessa nova história. Muito obrigada. Como é que você como você pensou em montar tudo isso? De onde veio essa ideia? Bom, na verdade, o formato podcast prioritariamente não estava muito fixado na minha memória, ou seja, era algo ainda que eu estava estudando. Porém, eu sou proprietário da primeira rádio brasileira aqui em Barcelona, a Rádio Mais Brasil Europa, e durante a pandemia eu fui ao Brasil. E no Brasil eu comecei a estudar um pouco mais do que esse formato de vídeo, né? Então eu comecei a estudar e conheci alguns podcasts famosos no Brasil, como o Flow Podcast, o Podpah, o Mano Brown, que também tem um podcast muito bom, que é Mano a Mano. Então eu comecei a ver alguns takes na internet soltos sobre os podcasts. Quando eu voltei da pandemia, fiquei 6 meses no Brasil, consumi algo de podcast, assisti a alguns episódios, e quando voltei para a Espanha, eu decidi voltar com a emissora de rádio, reativá-la, mas no formato mais visual. Então, o que quer dizer? Que durante os programas de rádio, os locutores iam ter uma câmera para transmitir um pouco do que é o dia a dia dentro do estúdio de rádio. Então, primeiramente foi nesse sentido, de mostrar como seria o estúdio de uma rádio ao vivo durante um programa de locução, um programa de rádio. Mas daí, encontrei com um amigo, o Diego, onde ele falou assim, cara, por que você não aproveita e entra no mundo dos podcasts que estão explodindo no mundo inteiro? É a ponta do iceberg. Isso não para por aqui, é apenas o início de tudo. Então eu comecei a consumir um pouquinho mais de podcast, fiz um print, né, aqueles vídeos que tem no YouTube, onde as pessoas mostravam como é a setup dentro de um estúdio de podcast. Eu fui dando um print e disse que vou comprar agora equipamento. Então fui trabalhando para comprar esse equipamento para colocar o primeiro estúdio. Para construir o La Fábrica. Aí o nome La Fábrica é porque, na verdade, eu queria construir uma fábrica de conteúdo, onde as pessoas pudessem construir conteúdo não só para games, negócios, entretenimento, educativo, ou seja, conteúdo em si. Então, vamos fabricar conteúdos. Então, uma sala adaptada para construir conteúdos para as redes sociais. Pode ser um youtuber, pode ser um empresário, como pode ser uma pessoa que tem essa vontade. Tem a vontade de fazer algo de estar na frente das câmeras, exato. Eu sempre trabalhei com o Instagram, fazendo vídeos, com o YouTube também, fazendo mais exterior, e realmente quando você quer pular nesse mundo, você busca uma qualidade uma coisa mais completa, no sentido assim, de estúdio. Exatamente, então foi daí que nasceu a ideia de colocar um estúdio de gravação para podcast. Pela voz dele, a gente já pode ver a experiência que esse homem tem. Que voz! Você não fica abaixo também, não. A sua voz é muito bonita. Eu tenho meu caderninho aqui, vou começar a apontar agora. Conta pra gente essa experiência. A gente tinha conversado um pouquinho antes, você falou que já tá há mais de 20 anos nesse mundo da rádio. Sim. Da onde você é do Brasil? Como começou isso? Eu sou de uma cidade pequena, do interior de Alagoas, chamada Palmeira dos Índios. Nossa! Cidade super pequenininha. A minha avó é de lá. Sim. Daí, nessa época, eu acho que quando eu era adolescente, eu escutava muito uma rádio chamada Jovem Pan, especificamente um programa chamado Pânico. Eu lembro disso. E daí nasceu aquele sonho de ser radialista, porque eu ficava deslumbrado e tem a rádio local da cidade, que quando eu consegui que um locutor me mandasse um alô,
Para mim foi uma das emoções mais lindas da minha vida, foi receber um alô de um locutor que estava por trás de uma caixinha quadrada mágica. Então, um certo dia, eu fiz vestibular para odontologia. E certo dia eu peguei uma mochila e disse para minha mãe: eu vou para a capital, Maceió, que é a capital do estado, que eu quero trabalhar numa rádio chamada Jovem Pan, eu quero ser radialista. E minha mãe: não, você tá louco, não, você tá louco, odontologia, medicina, tal, com aqueles padrões nossos do interior. Então eu fui fazer estágio, fazer testes nas rádios. Passei pela Rádio Cidade. Reprovado de cara, tinha muito sotaque. E ainda estava verdinho, não sabia alguns termos técnicos. Porém, eu estudava os caras da Jovem Pan, colocando um travesseiro assim para abafar a voz e gravava num cassete as entradas e saídas deles no ar. Então, eu anotava algumas palavras técnicas de entrar. Tá aí então para vocês, ou então, muito bom dia, como é que vai? Tudo bem? Tá na boa? Então, palavras técnicas, eu ia escrevendo. Então, eles têm palavras de entrar e tem palavras de sair, tem palavras no meio dos blocos. Eu tenho que escrever uma série de palavras como essa e eu vou ficar fazendo. E gravar a minha voz também. E um dia eu fui fazer um teste e o diretor da Rádio Cidade, Marco Vasconcelos, falou: cara, você está muito verde. Você tem que, primeiro, fazer um curso de rádio, para passar por fonoaudiólogos e tudo mais, e tecnicamente você está habilitado, você tem o seu registro de trabalho. Então eu procurei o sindicato dos radialistas, e eles falaram: tem uma faculdade agora que vai abrir um curso em parceria com o sindicato dos radialistas de Alagoas, em Arapiraca. Uau, você viajou toda essa... Na Universidade Estadual de Alagoas. E eu disse: perfeito, vou me apontar, vou querer fazer. E aí eu fiquei estudando, me formei, para resumir, me formei em 1900 e... Tem que falar um ano? Não precisa. Vale. Então, há 25 anos atrás... A sua voz é de jovem. Há 25 anos atrás eu comecei essa saga, até que um ano depois da minha formatura, em 1900... isso tem que sair. Em 1998... num sábado, às 3 da tarde, eu estreiei numa rádio chamada Jovem Pan, afiliada a Maceió. Uau! E para mim ali foi a realização de um sonho. Eu consegui realizar um sonho que queria ser radialista, não só ser radialista, mas queria trabalhar na Jovem Pan. E nesse dia, quando entrei no ar, realizei. Posso morrer agora. Ela me disse: eu posso morrer hoje, estou realizado. E daí, dessa época de você estar trabalhando, como é que você chegou a Barcelona? Como é que você veio parar na Espanha? Então, tudo começa com rádio. Os rádios têm contato, network. Os radialistas, geralmente, eles são assessores de comunicação ou trabalham em campanhas publicitárias para políticos ou empresas. Então, eu fui assessor de comunicação para uma campanha, uma pré-campanha de um político no estado. Ele venceu as eleições e me convidou para participar da SECOM, Secretaria de Comunicação, da sua gestão. E eu aceitei. Fiquei meio período na rádio que eu trabalhava e meio período como assessor de comunicação. Em Alagoas. Se tornou deputado, no caso, e um certo dia ele fez uma proposta: que tal você trabalhar, estudar fora e para aperfeiçoar o seu inglês, para melhorar o seu inglês? Você quer estudar fora? Eu disse: aceito, deixa eu pensar. Depois de 30 minutos eu falei: aceito. E ele falou: onde você quer estudar? Eu disse: em Londres. Então ele: ok, então você escolhe uma escola de inglês. Então passei 6 meses no processo escolhendo escola de inglês, visto de estudante, e fui a Londres. Uau, que legal, que oportunidade. Em 2007. Ele viu em você, assim, uma grande oportunidade. Daí você foi para Londres? De Londres eu vim para a Espanha. E da Espanha, em Madrid, foi onde me apaixonei pelo Real Madrid. Sou merengue. Eu escutei isso. Ué. E de Madrid eu vim para parar aqui na Catalunha, e foi quando eu tomei a decisão de fazer uma homenagem à cidade que me acolheu e que sou apaixonado, que é Barcelona, e colocar uma rádio chamada Rádio Mais Brasil Barcelona. E daí você já está aqui em Barcelona faz quanto tempo? Entre 2008, por aí, vamos seus 14 anos, não? Algo assim, 14, 15 anos. E em Europa, em total, desde Londres para cá, já foi em 2007. Não, foi em 2007 que eu fui para Londres. Ah, que bem. Então, bom, não faz tanto tempo assim, é mais decorrente. Exato. E aí foi quando vim parar nessa cidade linda, se chama Barcelona, minha linda. Fantástico. O La Fábrica Podcast está realmente se destacando nesse mercado.
porque está crescendo agora Sim. cada vez mais que a gente busca. É tanto que eu encontrei o podcast por Google, eu tive aí na primeira vez já. Eu falei assim, nossa, é esse. Foi o amor à primeira vista. Como você se sente assim com o crescimento? Como vai? Eu me sinto engajado no mercado. E que, claro, a comunicação, desde o início de que o mundo é mundo, a nossa comunicação ela vai variando, né? A gente tinha uma linguagem quando a gente era primitivo, depois veio uma linguagem quando a gente já se tornou social, com a geração Z, Y, J, Z. Então, a linguagem vai se modificando e vai acompanhando a modernidade. A internet veio para realmente trazer uma nova linguagem, uma nova forma de comunicar-se e da gente atingir mais pessoas. Ou seja, veio para potencializar alguns neologismos, algumas palavras novas, alguns termos novos foram criados através desse avanço tecnológico que se chama internet. Com esse avanço, alguns veículos de comunicação como rádio e TV, eles tiveram também que se adaptar, não só se adaptar, se modernizar e se adaptar e se modernizar a esse novo formato, senão eles iam ficar obsoletos, iam ficar de fora. Qual foi assim o maior desafio que você encontrou abrindo La Fábrica Podcast? O maior desafio foi justamente a parte técnica, porque era um conhecimento específico de câmeras, por mais que eu fiz o curso de rádio e televisão e também a gente trabalhava na parte de produção também de câmeras, mas você tinha que se aprofundar na parte de streaming, ou seja, é um serviço de streaming onde envolve transmissão via internet, câmeras, tipo de câmeras, saber o tipo de microfone, mesas, equipamentos adaptados, porque o equipamento para transmissão de rádio não é igual ao equipamento para transmissão de podcast. E há uma variação. Então, por exemplo, esses microfones eles são adaptados a uma mesa que leva a mesma marca, que foi uma mesa criada específica para podcast. Que não é usada para rádio. Não. Rádio é outra coisa. Exatamente. Ela pode ser usada também, mas ela está mais pensado para podcast. Mesmo sendo digital, assim? Sim, porque ela veio adaptada para não só adaptação de câmeras, mas para que você possa rapidamente você gravar os próprios áudios do podcast, que a gente chama podcast, mas é visualcast também, para que a gente possa gravar diretamente nessa mesma mesa e receber transmissões via streaming com maior velocidade e fidelidade de som e de qualidade. Então são mesas que foram adaptadas pelos seus engenheiros para isso. Então é diferente de uma mesa convencional de rádio, que ela é mais analógica, apesar de ter algumas mesas digitais, mas elas estão adaptadas para um Isso que eu pensava, que assim, por a rádio já está bastante digital, agora não tinha essa tanta diferença entre o podcast digital gravado, né? Porque já envolve técnica. Áudio de qualidade, câmeras também, e essa sincronização através de um terceiro equipamento, que é o switch, onde ele faz essa conexão entre câmeras e áudio e pode transmitir tanto ao vivo, como ele pode também ser gravado o episódio. Então, é o termo técnico e se estudar sobre qual equipamento comprar, onde comprar e a marca do equipamento, o tipo de microfone, o tipo de câmera, que você é fotógrafo, você sabe que as lentes são lente específica para cada tipo de ambiente, cada tipo de iluminação. Então, o termo técnico para mim foi o meu maior desafio. Sem falar também na parte financeira, porque não é um equipamento barato. E por isso que a fábrica veio a se adaptar muito bem nesse mercado, ou seja, um centro de gravação de podcast, uma sala preparada para isso, porque imagina que eu sou youtuber, e eu posso ter uma câmera no meu computador e fazer minha gravação. Porém, se eu quiser um pouco mais de qualidade e de versatilidade, trocas de câmeras e receber convidados, fica difícil. Eu receber na minha casa, no meu quarto, receber convidados, deixá-los mais à vontade ou fazer algo mais profissional. Então, por isso que foram criados... Isso tudo faz toda a diferença, porque todas as pessoas que eu pude trazer aqui, a primeira coisa que elas se impressionam é uau, como tá tudo tão montado, tudo tão profissional, e dá uma outra visão também de profissionalidade. Dá um pouco mais da autoridade, tanto ao apresentador, no caso, né, o podcaster, que é um termo novo que surgiu, a nova profissão que é o podcaster, como também dá autoridade para os patrocinadores que estão envolvidos nesse episódio, nesse ambiente, e atrai a audiência, porque você mostra um ambiente mais
mais diversificado, jogo de câmera, mais versátil. E qual é o objetivo? O objetivo é segurar a audiência, né? Fazer com que sua audiência esteja contigo durante um episódio de 40 minutos, que inicialmente começou com 2 horas, 1h30. Então, para você segurar uma audiência por um episódio de 40 minutos... Então, quanto mais entretenido, né? Quanto mais a gente puder trabalhar em termos visuais e de versatilidade, mais a gente vai ter essa audiência enganchada. Falando de audiência, onde você vê que esse mercado está indo no futuro? Nossa, uma loucura aqui. É a ponta do iceberg. Eu fiquei impressionado, eu sabia que estava no caminho certo e no ramo certo quando eu vi pela primeira vez, já vou entrar no nome das marcas, porque para mim foi interessante ver o McDonald's Brasil fazer uma campanha. Antigamente a gente via campanhas publicitárias com atores, ou não é? Um ator pagava o cachê, um ator fazia a campanha da Claro, fazia a campanha do McDonald's e de outras marcas, aí por aí vai. Geralmente eram atores que eram contratados para fazer suas campanhas publicitárias. De repente você liga a televisão no Brasil, você vê apresentadores de podcast sentados na mesa do McDonald's, comendo no McDonald's, e aí desenvolveu uma campanha utilizando já pessoas famosas, ou seja, utilizando já apresentadores de podcast como garotos propaganda. Então isso aí eu já comecei a pensar, não, isso aí é a ponta do iceberg, ou seja, é um mercado que as gigantescas, as grandes marcas poderosas, marcas mundiais, estão buscando outras soluções de estão buscando digital. já como garotos propaganda, apresentadores de podcast. Ou desenvolvendo sua campanha na mesa de um podcast, desenvolvendo sua campanha publicitária. Então é um mercado que eu pensei, cara, se as grandes marcas já estão vendo esse mercado, é por aí que vai os tiros. Ademais, não é tão brusco, né? Não é tão venda. É mais como alguém consumindo genuinamente, mostrando o produto. Você, como experta, né, nesse setor, você sabe que o marketing tradicional, que é aquele marketing, compre que eu vendo mais barato, compre que o meu produto é melhor, compre. Às vezes as pessoas, incluso, dão As pessoas adoram comprar, mas odeiam vendedores. De repente, como você tem uma marca que involucra a sua campanha em um marketing social, está bem visto, né? Nós ajudamos a essa entidade, nós ajudamos a proteger a natureza, nós estamos involucrados com esta campanha, recicle isso e tal. Cai melhor, né? Pro seu cliente, para a sua audiência. Então também os podcasts eles vieram, as marcas estão de olho nos podcasts, porque os podcasts ele é algo que dá mais autoridade e confiança. Olha só, Kelly e sua audiência, no decorrer do avanço da internet surgiram coisas boas, porém surgiram coisas bastante ruins. Entre elas, esse grande avanço, coisas que apareceram foram o avanço e a proliferação dos haters e das fake news. Então, são notícias e são haters que são algo negro no mundo da internet. Em plataformas como Instagram, como Facebook, como Twitter. O que acontece? Algumas marcas começaram a tirar um pouco das suas cotas publicitárias deste mercado, dessas plataformas, e começaram a observar outras plataformas, outros negócios. E que está crescendo mais e desenvolvendo melhor também. E uma parte dessa foi o podcast. Um podcast como... Posso citar alguns famosos, que não tem problema nenhum, como Mano a Mano, como Flow, como Podpah. São podcasts que grandes marcas brasileiras estavam de olho, pagando cotas publicitárias caríssimas para poder ter sua marca involucrada. É claro que tem podcasts que são podcasts segmentados. Tem podcast sobre racismo, tem podcast de entretenimento, de criptomoedas, então, de negócios. O mercado que e aí as marcas vão se adaptando ao que tipo de nicho de mercado eu quero. Que podcast eu quero? Um podcast sobre videojuegos. É normal. Então, sobre futebol. Podcast sobre futebol. É normal que uma marca como casa de apostas esportivas vão querer patrocinar aquele podcast, né? Que é o seu nicho de mercado. Ou seja, o mercado está nichado para ele. A gente fala muito de podcast, mas também agora, por exemplo, o podcast ele é ido muito a youtuber.
está super em alta, pero também há podcast nas aplicações como Spotify, Como dizer. Apple, não? Exato. Há uma diferença entre as duas, por uma da vídeo você poder ver e a outra só poder escutar. Exato. Vai para o público. Vai para o público. Um grande executivo, um grande comerciante, sai da sua casa, liga o seu carro. E tá escutando ali. Ele vai escutar um podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pela Apple. Então, ele é uma pessoa que ele quer optimizar o seu tempo. Então, pouco pode estar com o celular, um dos fatores, né? Tá com o celular dirigindo, porque há umas regras de trânsito que não te permite. Claro. Por favor. Mas ele pode escutar, é óbvio. Então, isso cai muito bem para uma determinada classe da sociedade que tem um tempo muito corrido, tem aquele tempo que está no carro, ele quer aproveitar esse tempo, então ele ouve. De contrapartida também tem um lado positivo, o audiocast, que é o podcast em si, para os dados móveis. Então, de repente, lugares como o Brasil ou como outros países que a assinatura de internet nos dados móveis não são caras, ou seja, comparado a que a gente tem na Europa. Então, para o vídeo, para o YouTube, consome muitos dados, né? Em câmbio, aqui na Europa e outros países mais desenvolvidos, você paga uma taxa super irrisória e você pode colocar realmente, ou então no metrô, aí sim, no metrô você pode ver, então dependendo, um trabalhador, um cara que vai para o metrô, vai e volta de metrô, é mais entretenido você ver o vídeo no metrô do que você apenas estar escutando, apesar de que alguns dependem dos casos. Mas é mais por isso, dependendo do público, e vai dependendo também do poder aquisitivo, poder econômico, da internet também de alta velocidade ou não, porque no YouTube consome mais dados, faz com que trave mais, e você no áudio, no Spotify não trava, então tem uma série de fatores, mas que tudo veio para somar. Falando da fábrica do podcast, está todo um sucesso, um estúdio que está top, cada dia mais clientes, Muito obrigado, eu agradeço muito, fico muito feliz. Compartilha pra gente algum dos programas destaques que foram gravados aqui nessa sala. Aqui a gente teve programas já gravados com um grupo de ingleses que faziam um programa chamado Amazon FBA, que é como você comprar na China e vender no mercado americano. Então foi bastante interessante. Tem um programa chamado Honest Entrepreneur. Você que fala inglês melhor do que eu. Tranquila, né? Estamos no mesmo nível. Então, esse foi um podcast muito interessante. Um podcast também que é muito interessante, tem uma boa audiência, que é The Visions and Talk. Que fala sobre Videos Talk, que é como falar de vídeos, comentários de vídeos, assim. Não? Perdão, eu acho que eu pronunciei errado. Visions. Vê como o meu inglês não tá bem. Visions and Talk. É uma apresentadora chamada Monina, que ela fala sobre o mercado. Não fala sobre racismo, não é um programa feito para negros. Mas ela é uma apresentadora negra, inteligentíssima, super audiência, onde ela fala como é o seu dia a dia, conta casos dela como uma pessoa racionalizada trabalhando no mercado laboral europeu e no dia a dia e potencializando também outros negros que trabalham em diversas áreas da sociedade. E é um programa lindo, grandes talentos. A gente trouxe em um episódio com 5 chavales, 5 rapazes que eles vieram de algumas partes, tanto da França quanto daqui da Espanha, para fazer o episódio aqui. E é impressionante. O Dr. Jonas com um programa chamado Rejuvenescer Bem, que fala sobre cirurgia estética, saúde, cirurgia estética. O seu, que é incrível. Né? Obrigada. Acabamos. E tantos outros. Tem um Brasileiros pelo Mundo que eu apresento. Brasileiros pelo Mundo. É isso que eu ia te perguntar. Entre tantos programas assim que está crescendo aqui dentro, você tem o seu? Tenho. Brasileiros pelo Mundo. Brasileiros pelo Mundo. Um podcast onde fala da história de... Um pouco da história de cada um. História de superação. Você me perguntou qual o motivo, como eu estou aqui. Então, tantos brasileiros também têm um motivo por estar aqui. Alguns estão fugindo da realidade. Alguns estão fugindo de uma situação. Outros estão querendo abrir fronteiras. Outros estão vindo por curiosidade. Outros querem desbravar. Então, cada um tem o seu motivo, né? Porém, por detrás de tudo isso, tem uma história muito linda de superação e de motivação, né? Que motiva a gente, que nos faz também inspirar. Então, Brasileiros pelo Mundo fala um pouquinho da história dos nossos conterrâneos brasileiros que vieram parar aqui na Europa.
Você tem um podcast e você também tem a rádio. Também. A rádio, como se chama? Rádio Brasil. Rádio Mais Brasil Europa. E onde a gente pode encontrar isso? Pode encontrar no site Rádio Mais Brasil, você pode acessar a nossa página web, radiomaisbrasil.eu, de Europa, ou Já deixarei o link aqui para vocês conferir. É super interessante ter isso, porque isso é na rádio, né? Isso. Você pode buscar na rádio normal ou é digital? É rádio digital. Rádio digital. O formato digital é um dos avanços do rádio tradicional, onde ele começou a trabalhar muito esse lado digital. Quase todas as rádios do Brasil, elas começaram a divulgar mais propriamente o seu aplicativo ou o seu site do que a sua frequência. Antigamente a gente aprendeu a ouvir uma rádio como 95,5, 112,7, né? Hoje os locutores já dizem, segue a gente no Instagram, ou vai no nosso canal no YouTube, ou acesse nosso site. Link, né? Sabe, porque é a forma mais rápida de você acessar uma emissora do que... Eu faço uma pergunta. Quantos de vocês que estão nos ouvindo agora tem ainda aquela caixinha mágica que é linda em casa para você girar o botão? Então, poucos. O que é que a gente hoje ouve rádio, ou escuta podcast, ou assiste podcast? Pelo celular. Pelo telefone. Então, pelo celular, a forma mais rápida de a gente acessar é no aplicativo ou no site, ou no Instagram mesmo, ao vivo. E aí essa mudança também aconteceu. Lembra que eu te falei que o rádio e a televisão eles tiveram que se adaptar a esse formato? Esse formato de crescimento. Formato de crescimento digital que está dominando o mundo. Você se adaptou super rápido. Você veio a Barcelona, já montou um estúdio, já tem grandes programas de sucesso gravando aqui. O que é que você espera para o futuro teu? O que é que você... Eu espero para o futuro que essa sala esteja ocupada todo dia, programa tras programa, e diversificando. Ou seja, um programa sobre futebol, entra um de criptomoedas, entra sobre mangá, entra sobre nerds. É igual que vem, que esteja né? cheio. Esteja cheio de podcasts de pessoas com assuntos nichados, diversificados, onde você possa ter uma carteira de programa como se fosse um pay-per-view, onde você abre assim e você quer assistir podcast esse, ou o meu público é esse. Olha, pode fazer uma boa ideia. Você pode montar um canal... Olha, e já colocar os programas. quem sabe a primeira plataforma aí. Exatamente, somente de podcasts. Assista o que você queira. Tá vendo o que é bom ter uma empreendedora na mesa? Daí pode se criar uma startup, hein? Sim, a startup surgiu desse novo mercado, né? Esse novo mercado de ideias. Bom, o Spotify começou assim com as músicas, né? Hoje em dia é uma das grandes plataformas. Exatamente. Quem quer conhecer um pouco mais sobre esse mundo do podcast, não pode perder de assistir o filme. Eu acho que tá The Playlist, está em inglês, está em português, eu acho que é a Playlist. Sim, a Playlist. Né? E se for em Netflix né? Você pode assistir Spotify. Você vai encontrar que a história é incrível. É lindo, cara. É uma série mais curta, mas você vai entender que mundo é esse e eu achei espetacular. E explica muito bem a parte digital entrando nesse conceito novo, né? Sim, imagina a guerra entre as gravadoras e esse formato de streaming, como se adapta. Por isso que hoje existe legislação trabalhando para isso. É um mercado tão novo e está em tanta ascendência que logo terá uma legislação específica para taxas, impostos sobre isso. É como tudo agora. Como tudo agora. Ninguém quer perder o pedaço do bolo, quer não. Rui, muito obrigada por você estar aqui. Obrigado a você. É todo um sucesso, realmente. Eu desejo a você e à La Fábrica muito crescimento. E parabéns pelo teu... A nós outros. A nós outros, né? Você me completa, o podcast, a La Fábrica de Podcast me completa de 50% vindo aqui e proporcionando tudo isso. Obrigado, Ivan. Tomara que essa parceria seja por muitos anos. E a MK Lee, parabéns, viu? Espetáculo de podcast e aguarde que tem muitas novidades, não? Sim, muitas. Bom, muito obrigada, realmente. Muito obrigado a você. Espero vocês no próximo episódio. Não perca, fica ligado. Beijo.